Tudo jóia! Tudo bem, Prazer Ângela? imenso! Nossa, um Gra- prazer imenso conhecer você, estar aqui hoje com Gratidão. você. Gratidão também. Pois é, você já percebeu que assim, eu já despertei uma curiosidade imensa no pessoal, né? Já Que estava na aqui dentro. Então, e que na verdade é uma. Não é que é uma curiosidade, eu nunca gosto de entrar nesses méritos holísticos, porque a gente que conhece a energia sabe, né? Eu não gosto de entrar no mérito curiosidade, mas a gente sabe que, popularmente falando, é aquela questão, né? Eu fico curiosa para saber da minha vida, mas eu também tenho medo. E foi o que eu estava falando. Eu fiz há cerca de uns 10 anos atrás, mas eu não, meio que. Então eu queria saber alguma coisa, eu queria descobrir o que eu estava fazendo nesse mundo. Mas eu acho que um pouco desse receio me privou, sabe, Lud? Então eu gostaria, assim, que primeiro você se sentisse muito bem-vinda, falasse quem é a Ludmila e o que a Ludmila faz com os mapas astrais. Como que é isso na sua vida? Tá legal, Ângela, é um prazer enorme estar aqui. Muito honrada mesmo por esse convite, né? Pela oportunidade de poder falar do amor que eu tenho por esse trabalho de leitura de mapa astral, né? De entender a astrologia, porque assim, eu vejo uma potência enorme, né? Na gente conhecer o nosso mapa e poder contar para vocês isso e mostrar realmente por que isso é uma potência enorme, é uma chance única, assim. Então, eu estou realmente muito feliz. Esse meu caminho na astrologia, né? Como é que começou isso? Então, assim, só para vocês terem uma ideia de quem é a Ludmila, eu falar um pouquinho das partes que me formam. Eu sou Uhum. oceanógrafa de formação e fiz doutorado em engenharia oceânica, né, na UFRJ. Uau! Então, assim, esse lado meu, para mostrar que tem uma parte minha muito lógica, muito racional, uma mente matemática, assim, de buscar realmente as relações das coisas, o porquê de cada coisa, né? Tipo, tem que ter uma causa e consequência, tem que fazer sentido. Então, tem essa parte que me forma, assim, né? Esse lado pesquisadora, buscadora, que vem da academia, vem da universidade, onde eu fiquei por mais de 20 anos e continuo ainda trabalhando com pesquisa. E aí, de onde é que surgiu a astrologia nisso, que é algo assim tão diferente, né, do que eu fazia até então? Mas assim, na verdade, ela surgiu muito antes disso, porque desde criança esse interesse, ele, sabe, sempre esteve presente. E eu fico pensando assim, estava lembrando hoje que eu adoro ir em livrarias e eu normalmente quando estou numa livraria eu corro para a seção de astrologia, a parte mais esotérica, tarô, numerologia, sempre estou ali querendo ler um pouquinho mais sobre esse universo e sempre foi assim, desde criança, né? Antes de estudar a parte mais científica, digamos assim, da vida, eu já estava ali com esse interesse. Mas eu Uhum. nunca tinha pensado em trabalhar com astrologia. Isso nunca tinha me passado pela cabeça, assim. E é engraçado porque no meu mapa astral sempre colocavam para esse lado. Um lado meio de psicóloga, um lado, aparecia lá que eu podia ser psicóloga, mas talvez mais para o lado da astrologia, porque tinha algo no meu mapa que seria uma coisa meio diferente, fora do comum, então que sairia da psicologia em si. E eu falava que não tem a ver, né? Eu sou oceanógrafa mesmo e tudo. Só que aí começou, de 5 anos para cá, Angela, um processo interno meu, né? Assim, de viver várias coisas. Aquela coisa de, tipo assim, você ir para passar pelos perrengues, né? Sofrimento mesmo, querer entender o que estava acontecendo comigo. E aí essa coisa desse lado buscadora, que eu sempre fiquei tentando entender por que eu estou sentindo tal sentimento. Eu quero entender a razão disso, né? E como é que eu posso, entendendo a razão, resolver, porque eu não quero ficar aqui presa nesses sentimentos e tal. Então, tinha muito essa questão de querer me entender, sabe? E aí eu comecei assim a estudar, né, muito, então foi pro lado mais assim da espiritualidade, né? E aí dentro disso fiz alguns cursos, participei muito de constelação familiar, Theta Healing, eu fiz 2 cursos também. Então eu fui estudando e querendo entender essas coisas em mim. E aí assim, muito legal porque com 36 anos, que fazem 2 anos isso, eu passei por uma mudança de ciclo na numerologia, né? Que você, tipo, sai do seu ciclo de formação, que é a sua vida toda, o seu primeiro ciclo, para entrar no segundo, que é a produção.
E nesse momento eu passei por uma mudança muito radical, assim, profissional mesmo. Porque parece que tudo que eu vim estudando foi se encaixando, fazendo sentido. E aí eu comecei a escrever um livro contando todos os meus processos, né, as transformações que eu fui conseguindo fazer comigo mesma, tipo, curar muita coisa, muita ferida emocional. E aí cada vez que você cura uma questão, né, aquilo parece que liberta algo seu, da sua essência, que até então não estava sendo expressada e tudo. Então, assim, a astrologia entrou muito baseada nesse livro que eu escrevi, que se chama Sereia de Mim, porque ele é a base do meu trabalho com astrologia. Ele é a minha história, né, de processos de cura e transformação, e através da astrologia eu percebi que eu conseguiria levar isso para as pessoas. Então, assim, eu queria que todo mundo conseguisse também enxergar os seus processos, a sua história, né, o que você veio curar, o que você veio aprender, quais são os seus tesouros que estão guardados dentro de você, que você precisa encontrar e está lá escondido nos porões, tanto quanto as nossas questões mais sofridas e feridas emocionais. Então, assim, daí eu te digo, eu entendo esse medo, né, de se fazer uma mapa astral, é muito comum. Tem muita gente que me procura, que eu percebo que está com aquela vontade, mas que não está no momento, ainda não tem coragem, passa um tempo sumido, volta de novo, pergunta alguma coisa. Assim, tem bastante gente se encontrando, né, nesse momento. E aí, assim, o que eu posso dizer sobre isso é assim, através do mapa, sim, a gente vai encontrar, né, a gente vai, é um mergulho para dentro, onde você vai realmente buscar dar de cara com as suas questões mais profundas. Então, sim, a gente vai buscar pelas feridas emocionais, a gente vai buscar pelos bloqueios, pelos desafios, mas a gente vai encontrar também os seus tesouros que estão guardados nesse porão, que é o grande objetivo, é a gente libertar isso. Então, assim, eu dou toda a força, vem, não precisa ter medo, vamos olhar para isso, porque é o nosso caminho, né? O mapa, ele vai mostrar o que a gente está fazendo aqui. O que eu vim aprender nessa vida? Qual que é o objetivo dessa minha vida? Então, assim, só te digo vem, digamos assim. Vamos juntos. Que show! E, assim, hoje, trocando em... Não sei se é popularmente falando, trocando em miúdos, o que é o mapa astral? Ele só é regido por quê? Porque a gente vê, né, por pontos, né? Tem os pontos, tem os cardeais, tem os astros. O que propriamente dito rege ali o teu mapa? Por exemplo, hoje, para eu saber, eu quero fazer um mapa astral. Como funciona, por exemplo, até tinha uma seguidora já perguntando antes o porquê que é necessário, por exemplo, exatamente a data e o horário de nascimento de uma pessoa. Pelo seguinte, o mapa ele é uma foto do céu no momento exato que você nasceu. Então, assim, por que eu tenho que ter esse horário? É tão importante. Porque, assim, na hora que eu nasci, e também eu tenho que saber a cidade, né, em que ponto eu estava ali no planeta, a gente vai olhar para o céu e é ao redor de todo o planeta. Então, por exemplo, eu vou olhar para o lado aonde é o meu ponto, aonde o Sol nasce, né, que é o meu lado ascendente. Eu olho para aquela direção, no momento que eu nasci, pode estar de noite, mas naquele lugar onde o Sol nasce, vai ter uma constelação de estrelas que está ali. Então, essa constelação, ela é um signo. Aí eu vou dizer, ó, o meu signo ascendente está ali naquela posição. E aí... é isso que é o ascendente? Exatamente. E aí eu vou olhar isso para todas as partes, né, ao meu redor no planeta. Então, por exemplo, tem esse lado do signo ascendente, do outro lado, onde o Sol se põe, é o descendente. A gente vai olhar ali que é a casa 7 do mapa astral. Então, são as minhas relações, né, como é que eu lido com o outro. Né, o que eu busco numa relação com o outro, os padrões que eu repito dentro das relações, o que eu preciso aprender em relação a isso, é no lado descendente. Esse lado ascendente é eu comigo mesmo, né? Então como é que está a minha autonomia, o meu poder de tomar decisões, né? Como é que eu consigo expressar o que eu sou por causa de mim mesmo. Aí eu vou olhar o meio do céu, que é o lugar do céu onde o sol está quando é meio-dia, então eu olho bem para cima. Ali a minha casa 10, né, que é o lugar assim onde eu vou expressar a minha máxima luz, a minha máxima potência, como se fosse eu, quando o sol estiver ao meio-dia, ele não está no seu máximo brilho. Então eu lá no meio do céu sou o sol ao meio-dia meu, né? Então o meu máximo brilho acontece na casa 10
E aí a nossa expressão através da carreira, que é aquilo que a gente veio trazer para a sociedade, né, como o nosso potencial, o nosso objetivo é chegar na casa 10. Ali na casa 10 é a minha árvore dando frutos, né? E na casa 1 eu ainda sou uma semente. Ainda tenho que sair da semente, brotar e passar por todo o caminho para minha árvore crescer e chegar nessa casa 10. Então, assim, eu preciso saber esse horário por causa disso. Aí, é possível fazer um mapa sem o horário? Eu consigo fazer sem o horário, mas eu vou perder muitas informações, porque assim, eu vou conseguir ver todos os planetas, a posição deles no céu. Então, eu vou conseguir ver em que constelação eles estão, ou seja, em que signos eles estão. Mas eu não vou conseguir ver as casas astrológicas, que é isso que eu estava falando. A casa 1, que é a casa do eu sou, do ascendente, eu não vou conseguir saber. A casa 7, onde ela está, eu não vou conseguir ver as casas que me dão as áreas da vida. Então, assim, só para ter uma ideia, o mapa ele se divide em 3 coisas principais. Não consigo explicar, assim, é um círculo, né, dividido em fatias. Cada fatia dessa é uma casa astrológica. Então, são 12 fatias, são 12 casas. E essas fatias, elas nos dão as áreas da nossa vida. Então, tem a área do eu sou, que é eu comigo mesmo. Tem a área de como é que eu ganho dinheiro, como é que eu consigo ter posses, como é que é a minha independência financeira. Tem a área de como é minha vida social, né? Como é que eu consigo ser comunicativo, interagir. Aí tem a área que é a minha família, que é de onde eu vim, que é a minha infância, a minha história na infância, e aí que vem as questões que a gente já traz desde a infância, de feridas emocionais que nos bloqueiam, a gente consegue ver muita coisa na casa 4. Então, assim, cada fatia dessa, né, que é uma casa astrológica, é uma área da vida. A gente vai estudar as diversas áreas da nossa vida no mapa astral. Como é que eu desenvolvo uma área da vida? Então, a gente vai olhar o signo que a casa está. E aí vão ter planetas dentro dessa casa. E os planetas, eles são partes da gente mesmo, né? Então, assim, tem o Sol, que todo mundo está familiarizado em saber onde é que está o seu Sol, né? É o que a gente mais sabe. Alguns mais curiosos já sabem onde é que está a sua Lua e o Ascendente, são os 3 mais famosos da gente logo pesquisar, né? O ascendente, ele não é um planeta, como eu falei, ele é uma casa astrológica. E aí tem Vênus, tem o Mercúrio, tem o Marte, tem Júpiter. Então, tem partes da gente que vão estar atuando dentro de uma casa astrológica e com a energia de um signo. E aí o signo, ele traz pra gente uma forma da gente agir. Só que mais do que isso, o signo, eu entendo assim, os 12 signos, eles são como 12 poderes que a gente veio desenvolver nessa nossa jornada de várias vidas aqui no planeta Terra. Então, a maneira que eu estudo a astrologia, ela se baseia nas reencarnações, em várias vidas. E eu olho o mapa como assim, quais são as matérias que a gente veio cursar nessa vida atual? Então, assim, eu vim aprender essa matéria, essa, para que eu consiga cumprir essa vida cumprir o objetivo que eu tenho, né, nessa vida. E aí, esses 12 poderes, que são os 12 signos, para a gente aprender eles, a gente passa por diversos caminhos. Então, assim, cada signo vai trazer uma energia. Dentro dessa energia, a gente pode estar vibrando no seu ponto de equilíbrio, que eu falo que é o ponto do meio do signo, é o ponto de luz dele, né? Então, eu estou na luz do signo. Só que o mais comum é a gente estar nos pontos de desequilíbrio, que são os pontos de sombra, né? As distorções do signo. Então, as distorções, elas são quando você exagera na energia de um signo, ou se torna dependente da energia daquele signo, que eu falo, a gente fica um pouco viciado da energia do signo, ou a gente reprime essa energia do signo. Então, assim, necessariamente, nós somos os 12 signos, todos nós. Não tem como fugir, a gente é os 12 signos. Só que a gente vai estar de maneiras diferentes, vibrando na energia de cada um. Então, em um eu sou exagerada, no outro eu reprimo, no outro eu estou mais no equilíbrio. E aí eu vou montando a pessoa que eu sou, né, através de expressar esses vários signos de determinada maneira. E o que ocorre é assim, quando eu tenho um problema em um signo, isso gera problemas em outros. Tem signos que têm relações diretas. Então, assim, se eu desequilibro em um, eu já não consigo ir para a luz do próximo signo, ou do signo que tem uma quadratura, que é lá na frente. Então, no mapa, eu consigo ver essas relações, assim, ó, eu tô com um problema na energia, por exemplo, de Áries. Que, resumindo, assim, falando bem rapidamente, seria meu poder de tomar decisão.
Então, eu não consigo tomar decisão sobre o que fazer. Eu sempre quero que alguém me diga o que fazer, né? Eu não quero ter, às vezes, a responsabilidade de dizer, eu vou fazer isso, será que depois vai dar certo? Não, mas se alguém me disser, é isso que é para fazer, eu vou lá e faço. Vou lá e faço. É. Uhum. Aí, esse desequilíbrio aqui pode me gerar desequilíbrios lá na frente em outros signos. Então, às vezes, eu tô com um problema lá em outro, e eu tenho que voltar e ver que eu preciso resolver o problema lá em Áries. Então, assim, através do mapa, a gente consegue ver essa rede de coisas, né, de relações. Uhum. E é muito bacana, porque lendo, né, o mapa das pessoas, eu gosto de falar assim, eu não olho o seu mapa e em 1 minuto já sei tudo sobre você. Todo mundo acha que é assim, olha aqui meu mapa. E aí, o que eu sou? Assim, eu passo 4 horas lendo o mapa de uma pessoa. Então, realmente, é como se eu estivesse lendo um livro ali, né? Então, assim, eu vou demorar 4 horas para ler o seu mapa e para ver o tanto de relações que tem ali dentro. Eu não vou bater o olho, vou bater o olho e vou ter alguns flashes. Mas quando a gente parar para ler, para conversar sobre ele, né? Aí que vão aparecer as questões, a gente vai entender na sua vida como é que é as situações que acontecem com você, que são aquele signo trabalhando em você, ou são aquele signo bloqueado. E aí a gente vai montando o seu livro da sua vida, que eu falo, né? A sua história. Assim. Verdade. E isso é bem surpreendente, assim. A gente fica surpreso, tanto eu como a pessoa que está tendo o mapa lido, assim, né? Sempre muito surpreendente. Isso é muito gostoso de observar. Mesmo quando é dolorido de perceber tal coisa, mas quando eu percebo aquilo, é a chave para que eu comece a trabalhar em cima, né? Uhum. Agora, enquanto você falava, eu ficava pensando, porque assim, conforme a gente estuda muitas coisas, principalmente quando a gente entra nesse universo quântico, é muito notório nós queremos desvendar tudo aquilo que a gente possa estar ao nosso alcance, né? Então vamos lá. Se eu hoje tenho o poder de cocriar, né? Tudo, eu tenho poder, eu sou filho do Divino Criador, eu tenho a divindade em mim, trabalho com a minha centelha divina e sei dentro da física quântica que eu posso cocriar qualquer coisa. Aí eu tô aqui, tá, Lud? Imaginando assim que eu quero ser uma mega empresária e nananã, e nananã, e nananã. Eu tenho isso dentro de mim. De repente eu peço pra Lud fazer um mapa e lá, de repente, assim, eu descubro que as coisas, porque, vamos supor, eu já ouvi falar, não foi o meu caso, porque até o meu próprio mapa, como faz muito tempo, eu nem sei se foi feito da maneira correta, tá, Lud? Mas você, com a sua experiência, pode me falar melhor. Que até a assinatura, por exemplo, eu faço o Ângela puxado com o rabinho embaixo, sabe? Uhum. E naquele mapa, se foi uma das coisas que eu guardei muito, foi essa facilidade de falar, né, muito. E até uma das coisas que me gravou foi, você tem que ter muito cuidado ao falar, porque você tem muito poder de persuasão. E o cuidado, ele tá nas ramificações aqui, né? Você tem que estar com cuidado, porque você tanto pode levar uma pessoa para um bem, quanto, de repente, o que você fala pode levar uma pessoa para o mal. E aí vem essa questão. Como que o mapa lê, por exemplo, como que você vê essas características do meu ser que eu tenho tanta vontade, que eu quero ser com aquilo? Supondo que eu não sei como que é a sua trajetória de leitura, eu falo, mas Lud, aqui tá falando assim, assim, assim. Eu sempre tive vontade de cocriar isso, de ser isso. Aí você, tipo, olha pra pessoa e fala, então, mas o seu mapa não fala isso. Existe essa conexão, ou dentro de uma linhagem astrológica, tudo é possível? Olha, eu sou bem complexa, né? Não, eu entendi. É muito interessante o que você falou, assim. Em primeiro lugar, trabalhar com você, leitura de mapa astral, né? Com essas coisas de aconselhamento, digamos assim. Isso. Tem que ter um lado muito de responsabilidade, porque é o que você falou. Você pode mudar o caminho da pessoa, porque ela vai acreditar no que você está falando 100%, Isso. né? Então, ali tem que ter muita responsabilidade olhando para isso, né? E aí, concordo com você totalmente, assim, você não... O que eu gosto de perceber, assim, às vezes cada astrólogo vai trazer uma leitura diferente. Por quê? Não é nem que vai falar algo oposto, mas é que cada um consegue perceber uma coisa no seu mapa.
isso tem a ver com um ponto de vista que ele está estudando, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar, tudo que eu falar aqui tem que fazer sentido para você. Então, a pessoa que mais sabe da sua vida é você mesmo. Nunca numa leitura de mapa astral eu vou dizer, olha, sua profissão é essa, que dá certo com você é essa. Eu não acredito que a gente possa olhar para o mapa e dizer qual é a profissão da pessoa, por exemplo. Por quê? Porque, assim, os 12 signos, eles são energias, como eu estou te falando. Então, por essa busca que eu tenho de as coisas terem que fazer sentido, não pode fazer sentido para você e para outra pessoa não fazer sentido, eu comecei a buscar muito a raiz do que realmente significam os signos, sabe? Então, eu me considero, assim, o que é diferente no meu trabalho? É a forma de explicar os signos, porque eu fui buscar ali o que faz sentido em todas as explicações que eu já vi. Então, assim, se eu for ler vários textos de internet falando de um determinado signo, que às vezes são coisas superficiais, mas por que que alguém falou isso desse signo? Por que que o outro falou aquilo? E tudo tem que fazer sentido, né? Porque tem várias pessoas falando que aquilo faz parte daquele signo. Então, eu fui estudando para chegar na raiz do que realmente é o signo. E aí, quando eu chego na raiz, eu consigo dizer assim, ó, o signo ele quer falar disso aqui. Esse é o ponto básico. Esse ponto básico você pode expressar de diferentes formas. Então, vamos entender como é que está na sua vida. E aí, por isso que eu demoro a explicação, porque eu gosto de falar, ó, você pode expressar tanto nessa vibração que é mais exagerada, até essa mais reprimida. Né? A gente vai encontrar onde é que você está e é você que vai me dizer. Não sou eu que vou dizer, você é assim. Sabe? Eu não olho para um mapa e já sei se você é assim ou assado. Não, a gente vai descobrir juntos, na conversa. E a gente vai encontrar você dentro daquele signo. E aí, em relação à profissão, o que eu consigo ver é assim, ó. Por exemplo, no meu mapa, eu passei numa transição de carreira muito grande, tenho passado, eu acho que a vida inteira, porque eu sempre fiquei mudando de área na minha profissão, né? E agora trabalhando com astrologia e tudo. E eu consigo ver as profissões todas que eu participei, tipo, tanto a oceanografia, a parte ambiental, como a astrologia, eu consigo ver no meu mapa. Só que quando eu olhar, né, as energias que formam a maneira como eu vou trabalhar, o que se encaixa na minha vida? Então, assim, eu que vou dizer através das minhas experiências de vida, através do que eu sinto. Então, essa coisa que tu falou, eu sempre tive vontade, né, de fazer tal coisa. Esse teu sentido, ele é muito importante, né? E aí a gente vai olhar para isso, que é um dado muito importante, e relacionar com as energias que você tem disponível, porque, por exemplo, assim, no meu mapa, no caso, eu tenho a casa 10 em Sagitário, que eu poderia falar que é algo de você trazer alguma coisa de professor, sabe? De ensinar, né? Trazer um conhecimento mais profundo para ser passado para todo mundo. E aí, isso poderia vir para o lado da oceanografia? Poderia, né? Mas aí vamos olhar outras partes do mapa. Tem o ascendente em peixes, que vai trazer essa coisa mais do sentir o que o outro está sentindo, né? E aí você ter a compaixão de se colocar no lugar do outro e perceber. Eu posso colocar isso como o meio ambiente também, eu sentir como é que o meio ambiente está sentindo, como é que eu posso recuperar aquilo. Cabe as duas coisas, né? Aí eu vou continuando seguindo. Chega uma parte no meu mapa que vai ter assim, que eu sou uma pessoa que estuda profundamente uma coisa até descobrir os mecanismos de funcionamento daquilo para que eu possa, então, atuar ali dentro, né, e modificar o que eu precisar, no sentido assim, por exemplo, sentimento. Eu consigo entender por que eu estou sentindo desse jeito para eu conseguir resolver isso e não mais sofrer desse jeito, por exemplo. Aí eu consigo perceber, tipo, eu nunca cheguei nesse nível na oceanografia. Por quê? Porque não é ali dentro que eu tenho essa paixão de busca sem fim, de ler sem parar, sabe? De passar horas ali mergulhada e assim, e ter um olhar que eu observo na vida o tempo todo, eu tô sacando, tô percebendo. Então eu vejo que o que encaixou no meu mapa foi a astrologia de uma maneira muito mais forte do que a oceanografia, que eu amo também. Mas é muito forte a astrologia no meu mapa. Ela vai se encaixando em tudo. Então, assim, através de eu olhar as energias que te formam, a gente vai ver várias partes do mapa e tu vai perceber o que na tua vida se encaixa naquilo ali. E muitas vezes é algo que você não dá importância, por exemplo. Eu tive muito tempo um preconceito de ser astróloga, de dizer assim, olha, eu sou astróloga e eu leio mapa astral.
esse preconceito ele vem tipo assim, acho que na família mesmo, não que alguém tivesse, né, me condenado, mas a gente percebe assim, você estudou 20 anos, como é que agora, né, vai trabalhar com mapa? Então, num primeiro momento, teve assim, aquele olhar assustado, né? E eu consegui dizer, assim, para as pessoas, dá muito orgulho falar assim, ah, eu tô na Sim. FOB, sou engenheira, e é muito aceito pela sociedade. Então, falar que eu sou astróloga não era tão aceito, né? Tem um preconceito. E aí, quando você vai enxergando essas coisas no seu mapa, por exemplo, isso vai te dando uma confirmação que é muito poderosa. Então, assim, segue por esse caminho, porque esse caminho tá ali, você tem talento para isso, tá tudo se encaixando ali, sabe? Você vai dando vazão ao seu sonho. Eu acho que traz um pouco disso, assim. E aí, eu Uhum. posso te falar, o cuidado que eu tenho nessa coisa de dizer o que você vai fazer é a gente juntos. Por isso que eu só leio o mapa conversando com a pessoa, né? E o que é muito bacana, Ângela, assim, é que sempre que eu tô lendo o mapa, não vou dizer 100% das vezes, mas eu acho que 80 a 90% acontece isso. Eu tenho como se fosse uma confirmação, assim. Eu sinto no meu corpo, na hora que eu chego no ponto da pessoa, que eu tô falando do signo, de vários aspectos e tal. Aí eu chego no momento que aquele signo é a questão da pessoa, é o que ela precisava ouvir, é o que ela tem para resolver. Eu fico toda arrepiada da cabeça aos pés. E aí eu já sei. É aqui, chegamos. Às vezes acontece isso em alguns pontos e a gente vai ligando aí, eu sei que é isso aqui, o teu caminho. E a pessoa se emociona na hora. Então, assim, a gente consegue chegar. Mas eu não sou determinista. A gente vai conversando e a gente vai chegando, sabe? Ao que é o Uhum. teu caminho, assim. Vai por esse Entendi. lado. Então, a gente fez a live com a Josi, falando das cartas. É uma metodologia até bem peculiar, né? Porque, por exemplo, no meu, esse é muito antigo, eu não tive contato nenhum com a pessoa. Ela só pegou os dados e me mandou por e-mail. Então, quer dizer, não é uma coisa, né, que eu sei da minha assinatura e tudo, porque eu mandei. São dados que a pessoa pediu e eu mandei. Mando uma assinatura e tal. E assim eu sabia desses dados. Tanto que só é o que eu gravei ali naquele momento, né? Minha assinatura e o meu poder da fala. E talvez eu tenha até gravado isso por uma crença. Por uma crença, porque eu sempre fui muito falante, desde cedo muito falante. Na minha adolescência e juventude, já cantei em banda e entre outras coisas. Então, esse poder da fala, fiz letras, né? Então, esse poder da fala de dar aula, né? É uma coisa assim, minha mesmo. Então, não sei. Mas o que eu percebo é que cada vez o próprio o astrólogo, o tarólogo, né? Ele está se dedicando nessa linhagem mais fatorial do ser humano. Porque nós somos seres humanos. E é como você falou, a partir do momento que eu enxergo que nós temos os 12 signos em nós, eu sou, por exemplo, eu, Ângela, sou escorpião. Então, quando eu falo que eu sou escorpião, todo mundo fala assim, nossa, mas não parece. Para algumas pessoas, elas até falam assim, nossa, você é boazinha demais, você não sei o que, não sei o que. E eu falo, gente, é uma questão de talvez a energia dos outros signos. E agora você falando isso, cara, tem tudo a ver. Eu não sou um signo só. Exatamente. E não é só isso, por exemplo, o próprio escorpião, assim. Antigamente era muito comum as pessoas escreverem um mapa, né, e mandarem. Não tinha essa coisa do contato que hoje eu vejo cada vez mais presencial, né, numa consulta. Porque o escorpião, ele traz uma coisa de ser muito intenso, né? Então ele sente tudo muito, né? Ele é essa coisa da gente viver apaixonadamente, é como se tivesse a flor da pele para a vida, sabe? Se a vida fosse uma música, o escorpião ele tá dançando, ele se entrega à música. Tem algo disso. E aí essa seria a luz do escorpião. Então assim, a luz do escorpião é amar, é o sentir. E é esse sentir trocado com o outro. Então é eu amar e ser amado. Para eu estar na luz do signo, eu preciso ter tipo os aprendizados do signo, que eu não posso ter medo de sofrer, eu não posso ter medo, ter apego, porque tudo isso vai trazer esse medo e o medo já te tira da vibração do amor. Então, assim, todos nós temos o escorpião no mapa, né? Querendo ou não.
E aí, se ele tiver nessa coisa do medo, o apego que eu falo é o medo do fim, o medo que você vai embora de perto de mim, né? O apego eu quero perto de mim, eu quero poder pegar, quero que esteja aqui. Então, se eu tenho medo que a pessoa vá embora, que aquele momento acabe, né? Que aquela viagem, aquele fim de semana que foi tão especial, chegue ao fim, e eu vou chegar em casa e vou ficar triste porque aquilo acabou. Então, assim, se eu tenho essa parte, eu vou entrar para um desequilíbrio do escorpião, que aí pode vir um lado ciumento, que é muito famoso, já falam do escorpião assim com medo, porque é ciumento, é obsessivo, né? Aquela coisa é controlador. Sim. Por quê? Tá no desequilíbrio da energia do signo, mas nem todo mundo está nessa polaridade. Né? Tem as pessoas que estão mais ali livres e abertas para sentir, só que assim, ainda pode existir o medo também do sofrimento e o escorpião ir para um lado oposto, que eu falo que é reprimir o signo, que é tipo assim, a lição do signo é o desapego, né? Mas imagina um super desapego, que na verdade assim, eu sou tão desapegado que eu já não me envolvo, né? Então aquilo, eu já sou autossuficiente e eu prefiro, né? É como se ele não cria vínculo, ele não quer ter a fusão, não quer ter o laço, ele já fica um desapegado que ele está protegido, ele está como se fosse, né, com uma concha de proteção ali no sentimento dele. Então pode ter uns escorpianos, alguns que você conheça, para pensar assim, se não faz aquele tipo que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, né, que é super desapegado, e pode ter esses que já são mais, né, psicopata do relacionamento, que está ali controlador e tudo, e tem os que são simplesmente intensos. Então, aonde você está ali dentro? Eu não tenho como saber se eu não conversar com você. Uhum. E aí tem graus, eu posso ser um pouquinho ciumenta, eu posso ser a super ciumenta, ou posso ser um pouquinho desapegada, com esse medo de me envolver, demorar um tempo para me entregar. Então a gente vai ver em que grau que você está ali dentro. E olhar a relação com os outros signos. Então assim, um sol em escorpião significa assim, você precisa acender o seu sol. Né? O nosso sol é algo que a gente vê, na verdade, integrar ele na gente, trabalhar ele para que ele brilhe. Porque se eu consigo fazer o meu sol brilhar, eu estou levando luz para todo o meu sistema solar particular. Então, assim, eu vou conseguir fazer brilhar as outras partes de mim. Os outros planetas precisam da luz do sol, né? O meu ascendente, as casas, as áreas da vida precisam da luz do sol. Então, eu tenho que aprender a iluminar esse sol. Como é que é iluminar esse sol? Aprender a lição desse signo. Então, é não ter medo de amar, não ter medo de me envolver com a vida, com o meu trabalho, viver apaixonadamente. Com uma cidade que eu conheci, eu posso me apaixonar pela cidade sem medo se depois eu vou embora. Eu preciso saber o tempo todo que, assim, entender a impermanência da vida, que é uma das lições de Escorpião, para aceitar esse fluxo de começo, meio e fim, porque eu aceitando os fins, eu aceito os recomeços, e a cada coisa eu tenho que viver entregue, né? E aí, para isso, eu tenho que não ter esse medo de amar. Então, se tiver medo de amar, que pode ser medo de ficar sozinha, porque eu me sinto, às vezes, muito segura, muito protegida quando eu estou num relacionamento, aquilo me faz me sentir valiosa, né? Eu vejo o meu valor, o meu reconhecimento, assim. Então, eu tenho um apego com o relacionamento. Eu não gosto de ficar sozinha. Se tiver isso, eu vou ter uma dependência do relacionamento. E aí eu já tô, tipo assim, desequilibrando. Aí já causou o desequilíbrio. Aí já é um desequilíbrio. E assim, é muito raro a gente estar na luz dos signos todos. Por isso que são várias de vidas. A gente aprende um pouco da lição dele, mas ainda tem um pouquinho de coisa para trabalhar, né? Então, assim, é legal ver os trânsitos, porque, por exemplo, a gente está agora com uma energia muito forte de muitos planetas em Libra, ainda está o Sol em Virgem, mas chegando em Libra, e já há vários em Escorpião. Então, assim, no meu mapa, eu tenho um ponto, por exemplo, bem forte para ser trabalhado, que é no finalzinho de Libra. E aí estava passando uma turma por ali, né? Então, passou Vênus, não sei se vai chegar o Sol e Marte daqui a um pouquinho, mas passou a Lua e Vênus bem quase ao mesmo tempo. E aí eu passo por um novo ciclo de trabalhar essas questões de Escorpião e Libra em mim, que é bem na mudança desses signos. Então, a cada ano, nesse período do ano que a gente está agora, eu sempre passo por perrengues com essa energia, no sentido assim de alguma situação que me faz sentir solidão, porque ainda vem aquela coisinha que eu quero ter alguém, eu preciso de um relacionamento, ou eu preciso de uma parceria, né, assim, de um melhor amigo, de alguém comigo. E aí sempre essa sensaçãozinha volta nesse momento e é muito legal, porque quando ela vem,
tem um dia sofrido, tem outro dia ali entendendo aquilo, mas quando passa esse período, é sempre uma transformação, sabe? Sempre cai uma fichinha, e aí eu consigo avançar mais um passo. Mas ano que vem, pode ser que ainda sobrou mais coisa, vai aparecer de novo. Então a gente está aprendendo um pouquinho de cada vez, né? Tirando cascas da cebola, assim, integrando na gente. Depois tem uma casca mais interna para a gente trabalhar, digamos assim. É assim, a gente vai Que aprendendo aos show. pouquinhos. E o prazo, vamos supor, o prazo que eu digo, talvez eu interpretei assim, não consegui falar. Por exemplo, igual o tarô, eu perguntei para a Josi, que a gente também ficou tudo encantado aqui. Então, ela disse que ela tem um prazo, né, mínimo e máximo, que ela projeta uma leitura ali. Para um mapa, ele é um mapa astral da vida toda ou ele geralmente é anual? Como que funciona? E como que uma pessoa pode se direcionar a você para fazer um mapa? Certo. Depende. Tem um mapa astral natal, né? Então a gente vai olhar essa foto do céu da hora que você nasceu e esse mapa não muda. Então, assim, eu entendo ele como uma leitura única. Por isso eu gosto de ler ele completo. Por isso que eu demoro na leitura, porque eu quero ler todas as partes do mapa, né? Então, e ao mesmo tempo eu entrego uma apostila que é bem grande, onde eu explico a parte mais teórica de cada signo, de cada casa, de cada planeta. E aí na conversa vai ter a parte que eu interpreto a sua história, né? Então, assim, eu vejo como uma única vez a leitura desse mapa. A não ser que daqui a um tempo você queira ter uma conversa, e aí a gente pode ver como fazer isso, porque você está percebendo alguma questão do seu mapa e quer falar sobre isso, a gente pode falar, tipo, né, trabalhar mais isso. Mas a leitura do mapa astral em si, ela é uma só. Aí tem os mapas de trânsitos, que seria a revolução solar que você faz todo ano, né? E aí você vê como é que vai ser a sua história nesse ano, como é que o céu está hoje. Mas eu entendo assim, acho que o mais importante é a gente ter muito na nossa consciência como é o nosso mapa astral. Esse de quando a gente nasceu, né? A foto do céu de quando eu nasci. Por quê? Porque aí eu vou ficar muito familiarizada com as minhas questões, com meus planetas, né? Com o que eu tenho para trabalhar em cada signo. Qual que é meu tipo assim, a minha pedra no sapato nesse signo, que eu já sei que eu tenho que lidar com isso. Então eu vou me familiarizando, me conscientizando da minha história, de mim mesma. Quando eu estiver muito bem conhecendo essa história, eu acho que aí sim a gente pode começar a ver os trânsitos, porque daí, no caso dos trânsitos, a gente vai olhar assim, hoje, né, Vênus está em Escorpião, mas o que é Escorpião para você? Você já vai saber por causa do seu mapa. O que é a Vênus para você? Então a gente vai entender que vai trabalhar com aquela pedra no teu sapato ali, sabe? Então acho que é importante, em primeiro lugar, a gente saber do mapa astral natal. Só que além disso, tem uma outra coisa também, assim, eu atualmente não faço leitura de revolução solar nem de trânsitos. Mas por que isso? Não porque eu não ache importante, né? Não é isso. Mas assim, primeiro porque o meu foco de pesquisa, de estudo, né? O meu olhar está muito atento para entender essa parte mais psicológica nossa, assim. Então, a minha história de vida, o que eu vim aprender, minhas matérias que eu vim estudar. Eu estou muito com esse olhar. Então, a minha pesquisa, ela diariamente é sobre isso. Eu estou atenta, observando. Então, é ali que eu estou empoderada para falar de alguma coisa, digamos assim. E por que eu não tenho esse interesse tanto nos trânsitos, por exemplo? Porque eu não gosto muito, já é uma coisa pessoal minha, de assim, ficar sabendo o que vai acontecer amanhã, sabe? Eu gosto de deixar um pouco a vida acontecer sem que eu esteja muito... a energia do dia vai ser essa, né? Então a lua tá assim, eu vou sentir isso. Não, eu gosto de sentir. E aí eu normalmente vou procurar o trânsito para, quando eu tô com alguma questão, para confirmar alguma coisa, para entender alguma coisa, eu olho o que está acontecendo comigo, por que tá assim. Aí eu vou lá olhar os trânsitos. Então eu não sou muito de fazer mapa de trânsito, de previsão, não gosto muito. Sim, porque é isso que eu ia falar, porque senão a pessoa também, ela fica muito ligada naquilo. E aí ela começa a projetar algo para cima dela, e aí qualquer coisa ela fala, não, mas no meu mapa... Não, mas no meu mapa. E ela não sai, ela não deixa a vida acontecer. Claro que a gente sempre trabalha, eu gosto de trabalhar sempre com os alunos, né? Com os nossos alunos aqui, do tipo assim, não faça, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É sempre bom você acordar, você intencionar um dia, né? Saber, mas não, por exemplo,
A Josi até comentou uma coisa que me deixou muito desperta, que eu fazia isso muito. Eu acho que quem nunca, né? Pelo menos uma época da vida. Você não saía de casa se você não ouvisse o rádio e falasse seu signo. Sim, o Né? horóscopo do dia, O né? horóscopo do dia. É isso. E eu vejo que as pessoas, assim, por mais que elas tenham medo, igual as meninas comentaram aí, que tem esse medo, que tem esse receio, mas vontade tem. Tem, porque a gente Sim. sempre foi ligado a querer saber o que pode acontecer com a gente. Por exemplo, quando você falou da minha insegurança, ó, quando você falou da minha insegurança, é o que eu sempre senti. Eu vivi um relacionamento de 17 anos que eu, quando saí, ainda me via fracassada. E para eu entender que aquilo não era um fracasso, Lud, eu sofri horrores, porque eu falava, não é fracasso, ele deu certo por 17 anos, depois eu aprendi isso. Ele deu 17 anos, muitos, só que depois, pronto, ponto. Cada um foi para um lado e hoje eu já tenho um relacionamento que já passaram 10 anos. Então, é uma... Exatamente, se você fica presa naquilo. Sim. Né? E aí, tipo, e é uma coisa assim, aquele relacionamento tinha algo para ensinar, tanto para você como para ele. Chega uma hora que não tem mais, assim, vocês aprenderam o que tinham para aprender, já foi tocado nos pontos que tinham para tocar, para vocês observarem, e tem mais coisa para você viver, então tinha que acabar, né? E aí, às vezes, eu gosto de olhar assim, às vezes a gente fica numa não aceitação, porque tá sofrendo, quer que seja daquele jeito, quase como uma criança fazendo birra. Eu me vejo muitas vezes nesse, né, lugar da criança birrenta. Não, mas eu quero, eu quero. Sim. E aí eu gosto de olhar, aí sim eu olho para o tarô, eu olho para essas coisas, meio que para eu entender, sabe, e aceitar. Então eu busco nesses momentos, eu busco muito tarô, eu amo tarô. E aí eu olho para o trânsito no céu para eu entender, não, isso está acontecendo, e aí eu vou aceitando. Então, assim, essa aceitação, ela é importante na gente, para que a gente consiga seguir, né? Permitir o fim, para permitir o novo começo. Então, assim, aí eu acho importante, mas não que a gente fique naquela coisa controlando como vai ser meu dia hoje, né? E meio que tendo spoiler da nossa própria vida, né? Eu gosto de deixar a vida ir acontecendo, né? Deixar livre para lá ir fluindo e observando. Eu tô tipo assim, uma espectadora atenta, mas sem spoiler. Isso. Uhum. É porque, vamos supor, você conversa com alguém, não, porque agora eu tô chegando em setembro e pelo meu mapa astral, agora em setembro, meados de setembro, né, eu começo a passar por uma transição. Então, às vezes a pessoa fica muito fadada àquilo. E de repente os insights que era para promover ela em algum setor ali naquele meados de setembro, ela ficou tão paranoica que ela não viu. Exatamente. E olha que interessante. Eu estava te contando aqui, todo ano, essa época do ano, eu passo por algum processo, né? Mas, tipo, eu acabei de perceber isso. Eu não estava com esse olhar. Só que eu falei, caraca, sim, é o terceiro ano que, tipo assim, eu achava que já tinha superado isso e agora eu tô sentindo isso de novo. Aí eu fico observando e aí eu fui olhar os trânsitos que eu tô te falando. Aí eu falei, então tinha mais uma camadazinha ainda aí para resolver. Sim, que é diferente, no caso, a sua consciência, né? Você ativou uma consciência em cima. Eu não estava esperando que ia acontecer alguma coisa. Aconteceu, sabe? E aí eu vou entendendo e vou integrando aquilo. E é muito bacana quando você entende, Ângela. Por isso que eu acho tão legal esse trabalho com o mapa astral, assim. Porque é claro que ali, naquele momento, eu tô sofrendo, tá doendo, né? Tá a criança birrenta que não quer aceitar. E aí quando você entende e você se olha e enxerga a criança birrenta, não tem como você continuar fazendo. Porque você se enxerga, tipo assim, ridícula, sabe? Você vê o ridículo que é daquela situação, assim. E aí você sai daquele lugar. Não consigo fazer mais aquilo, não, simplesmente não tem como, sabe? Passou, aprendeu aquela lição ali. Então, assim, é muito legal a gente ir percebendo isso. E percebendo que, tipo assim, tá nas minhas mãos mudar. Né? Então, eu me empodero de conseguir mudar, de conseguir me transformar. Uma coisinha que eu queria falar é assim, com o mapa, a gente traz consciência, né, para as questões. E aí, assim, como é que eu fui fazendo para ir trabalhando? Porque eu sinto que só a consciência, ela não é suficiente para a mudança. Ela é um ótimo começo, ela é, né, importantíssima para que alguma coisa aconteça.
Mas aí eu trago o Theta Healing. Porque o Theta Healing é aquela meditação que a gente faz, né, em estado Theta, e aí você consegue acessar uma parte mais profunda sua e liberar coisas que você tem que liberar, limpar o que tiver que limpar, né, reprogramar crenças. Então a gente percebe, assim, com o mapa eu consigo perceber crença. Ó, tem crença em relação a esse signo aqui, a gente tem que liberar isso e isso. E com o Theta a gente reprograma. E aí os dois juntos é uma potência muito grande, porque aí realmente a transformação acontece, sabe? Eu vejo assim... Que show! Que legal. E Lud, e o que você vai trazer, né? Qual é o seu âmbito, o seu nicho, né? Mais assim, concentrado, né? O Anderson escreveu aqui agora que vai ser astrologia mais o Theta Healing, que você vai apresentar. Você vai apresentar o que no congresso? É um projeto dessa dupla trabalhando junto? O que você apresenta pra gente lá dentro do congresso? Eu quero no congresso, assim, tipo, empoderar as pessoas mais sobre o mapa astral. Então, explicar bastante sobre o mapa astral. Cada casa astrológica, o que significa, cada signo que significa, né? Assim, numa leitura de mapa astral, eu falo tudo isso e demora 4 horas. Então, eu não vou conseguir falar tudo em profundidade no congresso. Mas, assim, ao mesmo tempo, como lá a gente não vai trazer a história da pessoa, né? Então, eu pretendo aprofundar os signos, que eu acho que já vai trazer bastante conteúdo, né? E, assim, para que cada um consiga entender e, de repente, já perceber aonde é que está em cada signo. E aí eu tô com um projeto, ainda não sei se depende de quantas pessoas vão ter lá no dia, né? Se eu consigo, por exemplo, trazer a lua de cada participante, sabe? Cada um saber qual vai ser a sua lua. Ou a gente, na hora, cada um... entra no seu mapa, ou eu consigo fazer o mapa de cada um, imprimir, dar para cada pessoa. Não, imprimir não. Enviar para cada pessoa a figura do seu mapa, para que ela saiba, por exemplo, a sua lua, qual é o signo, e a gente no dia, quando conversar, entenda um pouquinho do que é ter a lua naquele signo, qual a importância de você conhecer, né? Saber integrar a sua lua, que é algo assim muito fundamental, que é o que dá sentido para a nossa vida, né? É a nossa alma, a nossa lua, o nosso coração, o nosso sentir. Então, eu viver de acordo com a minha alma, com o que eu sinto, é importantíssimo para tudo, para a minha vida, para o meu trabalho, ele tem que fazer sentido com a minha lua, né? Meus relacionamentos têm que fazer sentido com a minha lua, então eu queria trazer, tipo assim, alguma coisa do mapa das pessoas nesse dia. Ai, que delícia. Trazer a lua. Eu adoro, porque eu trabalho com as gestantes e a primeira coisa, o que a lua influencia na gestação e nos partos, né? Ou se o parto, se vai ser na lua crescente, se vai ser na lua minguante, o parto que é mais difícil quando nasce na lua minguante, o parto que é mais fácil quando é na lua crescente. Então, elas adoram ter essa presença da lua nos grupos de gestantes, é muito bom. Tudo tem relação com a lua, né? Então, assim, quem trabalha com parto vai perceber isso, né? Com toda certeza. Muito interessante mesmo. Sim, que delícia, que delícia. Gente, tô recebendo aqui, o Anderson tá falando, Lud, que você vai estar, então, fazendo o integrativo dia 16, é isso? Exatamente. Vai ter uma sessão interativa, né? Dentro do Zoom, onde a gente vai conversar. Vão ser 3 horas de sessão. E a ideia lá é fazer uma leitura de mapa astral ao vivo. Então, assim, a gente vai sortear um dos participantes do congresso. Então, assim, quem quiser participar para poder ter seu mapa astral lido gratuitamente, tem que estar inscrito no congresso. E aí, lá dentro dos inscritos, a gente vai fazer um sorteio, né, para escolher essa pessoa. E todo mundo que quiser, vai ser uma sessão aberta, pode assistir a essa leitura para entender como é que é, então, a leitura de mapa astral. Que legal! Exatamente. Vai ser bem bacana porque, assim, querendo ou não, ainda continuam curiosos, né? Para entender o que eu consigo descobrir no mapa. E na hora que a gente lê o mapa de alguém, eu acho que vai dar para matar bastante curiosidade e perceber a potência que é na vida da pessoa, né? E quem quiser dividir seu processo com a gente, né? Eu acho muito... tipo assim, é muita generosidade você trazer a sua história para compartilhar com as pessoas. Então, quem estiver aberto a isso... Eu agradeço muito, vai ser bem interessante, muito legal mesmo. Gente, queria ir lá fazer, bem assim, queria ir lá fazer o meu livro aberto, né, lá para todo mundo. Tipo assim, gente, porque é isso, né, as pessoas muitas vezes, elas nos veem em certos papéis, né, e Lud, acham a perfeição porque só estão vendo aqui,
né? E Exatamente. nós somos humanos e a gente também rege de muita fraqueza, a gente rege de de muitas coisas que talvez não sejam tão legais e que a gente também enfrenta isso conosco mesmo, né? O Exatamente. o que difere muitas vezes nós com um outro ser humano, uma outra criatura, um outro ser de luz, é que quem tem esse conhecimento um pouquinho corre atrás, entendeu? Ó, tá errado isso aqui, né? Assim como é a base do Ho'oponopono, trazer o pono, trazer o equilíbrio para aquela situação, né? E assim, a mesma coisa. Se você tá olhando que o negócio tá meio entrevado ali, o negócio não vai, não sai dali. Opa, aí você pode ir lá consultar, ver, eu tô passando. Agora não era o momento realmente de eu estar ali dando um murro em ponta de faca. Era para eu estar mais quietinho, esperando essa turbulência passar, né? Então Exatamente. ajuda. Então é a nossa diferença de uns para os outros, mas no fundo somos todos iguais. Temos todos os desafios da vida e o mapa ajuda muito. Temos vulnerabilidade, né? Todos temos os pontos de vulnerabilidade. Então, assim, eu acho legal colocar, porque como a gente está aqui falando de vários assuntos e às vezes ensinando alguma coisa, não quer dizer que a gente já saiba no sentido assim, comigo isso não acontece mais. É o contrário, eu tô passando igual vocês, eu só tô, tipo assim, observando, percebendo, tipo assim, refletindo sobre aquilo tanto quanto para mim, e eu coloquei a reflexão aqui, porque pode ser bom para você também, você pode também perceber alguma coisa com isso, mas eu também estou nesse perrengue, eu me coloco no mesmo Sim, lugar, assim. sempre. Eu costumo dizer para os alunos assim, ó, que a doença que sai da minha boca é cura para os nossos ouvidos. Porque a partir do momento que eu falo, eu também ouço, né? Então, aquele que está no lugar de ensinar, ele é o primeiro a aprender. Né? Ele é o primeiro a aprender Angela, com ele. E assim, lendo o mapa e vendo uma questão do outro, eu percebo as minhas. É sempre essa troca. Eu não tô Não só é? ali das dele, sempre vem alguma coisa para mim também, sabe? É muito interessante, sempre aprendendo, ensinando e aprendendo. Como faz para poder se inscrever? Vai ter um link novamente para a sessão interativa? Como vai Então, funcionar? aí entra no perfil Holístico Sem Fronteiras, né? Tem o link da bio lá, e lá tem como Tá. você participar da sessão interativa. É através do Então, Holístico Sem gente, Fronteiras. sigam Holístico Sem Fronteiras. Tem que seguir Holístico Exatamente. Sem Fronteiras. E lá no link da bio, o link vai estar lá para Exatamente. participar. É Ai, que isso. delícia! Vai começar às 15 horas? Às 15 horas. Vai até às Às 6 da 15. tarde. A gente está prevendo esse tempo de 3 horas, mais ou menos. Que show, que show. Não, vamos lá, vamos participar. Vamos participar, porque eu acho esse tema muito, 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 muito interessante. E olha, E aí no gratidão. congresso, que vai ser em janeiro, né? Então a gente vai trazer mais informações de mapa astral para que todo mundo consiga perceber os seus, né? As suas questões e Sim. entender. E é muito Então interessante vai ser uma porque aula sobre mapa uma astral. aula mesmo. No congresso é uma aula. Isso, uma aula Certo. interativa onde a gente pode trocar informação e também trazer essa coisa que eu te falei, da lua de todo mundo, né? Trazer alguma prática nesse sentido. Show, show de bola. E vai, nossa, com certeza vai ser um sucesso. Até a nível profissional também, o Lud, você acha assim que, por exemplo, ai, nossa, que profissão interessante. Dá para ter um despertar? Para a pessoa querer ser astróloga, você Sim, fala? Se, tipo, eu isso. tenho muito essa vontade, assim, que as pessoas consigam entender o mapa de todo mundo, como se isso fosse uma matéria de escola, que eu acho que todo mundo tinha que saber. Então, eu tenho essa vontade de ensinar astrologia, né? Escrever um livro contando mais sobre isso. E aí, a ideia no congresso é trazer esse conteúdo para que todo mundo possa Uau! mesmo. Que show! Nossa! Tá isso mesmo. Uhum. Quem sabe é o tal despertar de muitas pessoas. Porque quanto mais nós entendemos esse universo que nos agrega, que está aqui em conjunto com a gente, mais autoconhecimento a gente tem. E eu sempre carrego dois lemas, Lud, que o todo nos colocou aqui dentro, nesse mundo aqui, para duas coisas. Para a gente se autoconhecer e para a gente ser feliz. Quanto mais a gente se conhece,
quanto mais a gente sabe dos nossos caminhos e como trilhá-los da melhor forma, mais feliz a gente é. Exatamente. E assim, eu vou ler o teu mapa e, claro, eu vou falar ali em 4 horas, vou falar de todos os assuntos, mas quando você for entendendo realmente cada signo, estudando, você vai ter muito mais, digamos, vai estar muito mais ampla a sua consciência para enxergar o que a gente estava falando naquele dia na conversa. Então, Entendi. assim, é um caminho de estudo sem fim. Por isso eu quero trazer mais conteúdos, sabe? Para que a pessoa cada vez mais, é como se vai ficando mais profundo o meu entendimento daquela parte do meu mapa. Quanto mais eu entendo um signo, é bem complexo, é a vida toda tá ali, né? Tipo assim, Sim. todas as formas de se expressar a vida tá ali dentro. Então, tem muita coisa para ser falada e é isso que eu quero trazer, cada vez um pouquinho mais profundo o conhecimento do assunto. Que legal. Olha, Lud, gratidão imensa por todo esse conteúdo. Acho que se eu não tivesse que fazer meditação, eu ia prolongar isso até mais um cadinho. Mas você percebeu, né? Ângela vai ter meditação, Ângela vai ter meditação. Mas eu acho que vocês já tiveram um gostinho aí, principalmente, pessoal, de vocês interagirem mais com o Holístico Sem Fronteiras. Lembrando que Ho'oponopono Brasil oficial e Holístico Sem Fronteiras está com uma grande parceria. E assim, até, Lud, vou até já fofocar o que não era nem para fofocar. Mas a parceria tá tão boa que o ano que vem ainda a gente tem coisas melhores para poder ser agregados todos juntos. É uma egrégora que está se formando muito linda, né? De nós aqui com o Holístico Sem Fronteiras. Nossa, e se você tiver assim junto também, é uma felicidade. Eu tô junto. Tem muito projeto lindo pro ano que vem. Eu tô super pro ano que vem, né? Eu também. Eu falo que esse projeto que eles abriram as portas para nós foi algo que não só vai nos ajudar, mas principalmente os seguidores, os que quiserem ser alunos, os que quiserem participar. Porque vai ser uma via de mão dupla muito maior, né? É uma rua bem larga aí para todo mundo que quiser estar dentro desse projeto com a gente. É isso. E é o que a gente estava falando aqui, né? De ir aprofundando o conhecimento cada vez mais. Então, tá dentro desse projeto. Com certeza. Olha, um grande beijo. Se tiver um tema que você, assim, acordou com aquele insight, uau, queria falar isso, achou esse tema legal para construir mais transformações, lembra da página e que ela tá de portas abertas pra gente fazer lives e bater papo, tá bom? Pode, de verdade, falo para todos. Eu acho que esses assuntos são muito construtivos, são muito evolutivos. É o que traz evolução, é o que a gente está buscando no dia de hoje. É isso. Vamos com certeza. É o melhor que a gente pode fazer, é buscar essa evolução juntos. Com certeza. Então, um grande beijo. Holístico Sem Fronteiras, mais uma vez, gratidão imensa. Nossa, parabéns, Leandro, que está aqui esperando. Obrigada, Anderson. Carinho imenso por vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Eu falo, é uma egrégora, assim, que tá no fluxo cada vez mais, né? É isso. Gratidão, então, Lud. Um beijo, um prazer em conhecer você, tá bom? Beijo.